Olá pessoal, voltamos para continuar nosso estudo, né? Qual é o tema de hoje que a gente estava falando, pessoal? Na primeira parte, qual é que a gente estava falando? O que é a direção espiritual e por que sempre temos que buscar a direção espiritual, pessoal? Por que a gente tem que buscar sempre essa direcionamento da espiritualidade? Tá? Por quê? É por causa disso, porque a gente é um espírito que estamos encarnados aqui nessa realidade que precisa de orientação para saber o que é que a gente veio fazer aqui. Tá? O que é que você veio fazer aqui? Você sabe o que é que você veio fazer aqui? Você acha que você veio aqui bagunçar e aí tá tudo certo, não tem problema nenhum? É assim? Você acha que é isso, pessoal? Tá? Então, o seu espírito precisa de um direcionamento da espiritualidade, tá? Então, você vai ter que buscar esse direcionamento da espiritualidade com pessoas que estejam afinado com essa espiritualidade, tá? A espiritualidade, pessoal, é só uma só, tá? Existem várias religiões, mas a Deus é só um só. A espiritualidade está operando, é só uma só. Entende? Foi os homens que inventaram essas coisas de separar cada um por os homens, tá? Deus, a espiritualidade não tem nada a ver com isso, tá? Entende? Faz pessoas entenderem, né, pessoal? Porque agora existe um monte de grupo religioso, um monte de religião, um monte de... Sabe? E aí, qual direção? Por isso que você tem que ver seu espírito, existe verdade. Dentro do seu espírito existe a direção. Então você vai ver qual é que está no seu coração a direção para você tomar. Tá? Você vai ver aquela pessoa que está conectada verdadeiramente com a espírito, está direcionando as pessoas verdadeiramente, porque existe engano aí. Por isso que existem vários grupos, vários pensamentos, vários conceitos religiosos. Então, por isso que você tem que analisar, pessoal, tá? Mas a gente vai ficar sem direção espiritual? Não. Nunca a gente fica sem direção espiritual, tá, pessoal? Porque a gente é um espírito que está aqui para evoluir, crescer, amadurecer espiritualmente. Não foi isso que a gente viu? Então, essa direção espiritual, ela vem do próprio Deus, tá? É do próprio Deus que vai dirigir, vai usar pessoas que se colocam à disposição da espiritualidade para trazer a mensagem naquilo que a gente deve fazer aqui nessa realidade e se comportar aqui, tá? Não é para ficar à toa não, tá, pessoal? Porque tem muita gente que quer ficar à toa aí. Não pode ser assim, tá, pessoal? Tem pessoas que querem ficar livre, fazendo, abusando aqui dessa realidade, né, pessoal? Não pode, tá? Existe um direcionamento e você tem que buscar esse direcionamento. É por isso que eu coloquei. E porque sempre temos que buscar a direção da espiritualidade. Porque a gente é um espírito que está aqui para saber, descobrir o que é que a gente veio fazer aqui nessa realidade. E tem muitas pessoas igual uma barata tonta, né? E isso é pessoas até que estão em grupo religioso. Mas por que ela não está tendo direcionamento da espiritualidade dela? Está falando de outra coisa, tá? Tá falando de outra coisa que não tem nada a ver
com a espiritualidade. Talvez o líder, a pessoa que está lá, não esteja nem debaixo da direção da espiritualidade. Tá? Então, pessoal, a gente tem que olhar todas essas nuances para que a gente entre nessa direção espiritual. Aí ele fala aqui, Deus nos escuta, então foi aonde a gente parou, né? Deus nos escuta, mas que nos fazem homem e mulher madura, em plena vivência da nossa virtude. Então, pessoal, Deus quer fazer com que a gente cresça para que a gente se torne maduro e a gente coloque a nossa virtude aqui nessa realidade. Qual são a virtude que o Espírito tem, pessoal? Lá, quando você se conecta com Deus, o Espírito Santo, qual é a virtude? Amor, paz, alegria, mansidão, né? Longanimidade, bondade. Então, são essa virtude que Deus quer que a gente coloque em plena vivência aqui nessa realidade. Tá? A gente amadureça, as coisas não fiquem se fazendo de coitadinho, né? Que ele falou. E a gente amadureça aí. Tá? Aí vamos dar continuidade. É o que ele fala mais. Ele fala, em um dos grandes objetivos da direção é justamente fazer perceber que ninguém vai viver a sua vida no seu lugar, muito menos tomar a decisão que você mesmo precisa fazer. Mas é Deus, em Deus percebe que o caminho se pode trilhar para crescer para a santidade. Então, é você perceber que aquele caminho que Deus está escolhendo para você, ele é o melhor para você, pessoal. Tá? Porque existem pessoas agora que estão em religião, mas elas estão seguindo o caminho do desejo dela. Tá? É isso, tá, pessoal? Tem pessoas assim. E quer que ela vai para os grupos religiosos através desse desejo, porque muitos oferecem, você vai ficar rico, você vai receber bênção. Então, qual o desejo de todo mundo aqui, pessoal? É ter dinheiro, ter riqueza. Esse é o desejo de todo mundo aqui. É por isso que todo mundo, às vezes, joga aí na Mega Sena, no bicho, né? Os pessoal faz isso. Então, como é que os pregadores ficam falando isso? É o quê? É o desejo da pessoa, tá? Deus vai lhe suprir a sua necessidade do que você precisa. Tá, pessoal? E a pessoa precisa entender isso. Agora ela quer, eu quero riqueza, eu quero uma Ferrari aí, uma mansão aí, tal, tá? E tem muitos desses daí, e vocês estão indo atrás desses desejos, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Tá acontecendo agora. Aí ele faz, fazer direção espiritual é dialogar para crescer na maturidade e na virtude, no que se faz mais santa a cada dia. Se não for vista da santidade, não é sentido nenhum buscar esse tipo de aconselhamento. Então, se não for para você melhorar a sua santidade, melhorar você servir a Deus, para que você está buscando esse aconselhamento? Entende? Então, qual é a intenção de as pessoas buscarem lá que esses líderes pregam aí? Ele tem uma intenção, é melhorar ali de vida, ter dinheiro. Ele não quer melhorar, crescer espiritualmente, se tornar maduro, e não quer colocar a virtude espiritual aqui no dia a dia dele. Ele não quer isso. Ele só quer ficar rico, como é oferecido aí, né? Tanto pelos espiritualistas, como pelos pastores aí, de plantão aí, que estão aí.
eles fazem o seu chamamento, né? Chamando você para isso. Você está com problema? Está com dinheiro? Está desempregado? Está assim? Venha, venha. Né? Venha, a promoção tá acontecendo. Venha. Então, ele está chamando vocês. Não chamando para uma direção, né? Para você se tornar uma pessoa madura na fé, né? E colocar a virtude aqui espiritual no seu dia a dia. Não está chamando para isso, tá? É isso, pessoal, tá? Aí ele fala, o nosso diretor espiritual, então, o nosso auxiliar espiritual aqui nessa realidade é alguma pessoa. Será que sou eu? É alguma pessoa que está dirigindo você espiritualmente. Deve ser uma pessoa com maior maturidade na fé do que o seu dirigido. Então, essa pessoa deve ter maior maturidade. Então, é uma pessoa que já é adulto espiritual. Essa maturidade aqui não é velho, não, pessoal. Tá? Porque tem muitos que escolhem a pessoa mais velha que tem mais experiência. Não, não necessariamente. Tá? Porque essa maturidade aqui na fé é o quê? É a maturidade de experiências espirituais, de relacionamento com a espiritualidade. É isso, tá? Não é, como é que se diz? Não é maturidade de idade aqui cronológica que a gente... Não é isso, tá? Se a pessoa é mais velha, já passou por uma experiência e tem um relacionamento com a espírita, passou por experiência espiritual, ela pode ser uma pessoa preparada para direcionar você, tá? Mas nem sempre, pessoal. Tem pessoas aí velha e antiga que não sabem o que eu sei. E às vezes tem até dificuldade essas pessoas mais velhas. Ah, eu sou mais velho do que você. Ela tem dizendo, eu sei mais do que você. E tem essas pessoas, tá? Aí na hora que vai ver assim, aí veio assim com a cara, eu faço a barba, né? Uma cara jovem assim. Ah, ele é muito jovem. Será que ele vai poder me aconselhar espiritualmente? Tem pessoas que têm esse problema, tá, pessoal? Porque ela pensa que é uma pessoa velha, velha cronologicamente, né? É que vai ter mais experiência para ela, tá? Mas aqui é uma experiência espiritual, tá? Uma maturidade espiritual. E ele fala, deve ter maior espiritualidade. Então, tem que ser uma pessoa espiritualizada, essa pessoa que vai lhe auxiliar. Você tem que olhar tudo isso, tá, pessoal? E conhecimento para que assim possa ajudá-la a enxergar melhor. Então, você vai ver se ele tem maturidade na fé, se ele tem maior espiritualidade, então ele tem um relacionamento com a espiritualidade e um conhecimento além daquilo que você já tem visto aí, que vai fazer você enxergar melhor. Quem enxerga melhor? O seu espírito, né? Porque tá cego ainda, tá cegado aí pela Matrix, tá? Aí ele fala, então quando for escolher seu diretor ou seu auxiliar, não escolha qualquer pessoa. Escolha alguém que será como seu oculista espiritual. Então é aquele que está tendo uma visão espiritual além do que você está vendo, tá? O que você está vendo aí, irmão? Tem muitas pessoas que me procuram, conta o sonho dela, sonho, alguma coisa. Aí a gente, a espiritualidade, na hora que ela conta, espiritualidade me traz o significado daquele sonho. Tá? Já aconteceu com muitas pessoas aqui no meu canal. Então, é uma pessoa, você escolher, que tem essa visão espiritual e que use como principal remédio a verdade de Cristo. Então, que essa pessoa use a palavra de Deus, né?
a essência da palavra de Deus como o principal remédio para a sua alma, tá? A verdade que é de Cristo. Então, a verdade é a essência de Cristo, sabe? Você tem que ver se esse líder, essa pessoa que você está procurando para direcionar você espiritualmente. Porque se ele não tem essas coisas, aí a espiritualidade fica difícil, tá? Você ser orientado, ter uma direção espiritual. Ele aí fala, o orientador espiritual nunca defende a sua própria verdade. Então, por isso que você não veio falar aqui, é verdade isso. Você veio falar aqui no meu vídeo? Eu estou expondo aqui cada conceito e a gente está estudando. Mas quem é que fala que tem verdade? É vocês que escrevem aqui, ó. Você pode olhar os comentários aí das pessoas que deixaram no YouTube aí para você ver. É verdade. Por quê? Quem é que está dizendo a ela que é verdade? É o espírito dela. Tá? Então você nunca pode vender a sua própria verdade. Ele precisa defender a verdade de Cristo, que é manifestada através da Sagrada Escritura. Então, através da Escritura, a gente conhece a manifestação do que Cristo está querendo que a gente faça. É nisso que a gente tem que se apoiar. Você tem que ver se esse orientador está apoiado nisso. Se ele não está apoiado nisso, dificilmente ele vai ter o trabalho da espiritualidade com ele, tá, pessoal? Aí ele fala, a direção espiritual é um processo de transformação profunda e abrange centrada na pessoa de Cristo. Então, abrange quando você se conecta, que atinge o homem interior, então, o homem espiritual, né? E também o comportamento exterior. Então, se muda o homem interior, muda o comportamento do homem exterior. É bem claro, né, pessoal? Enquanto a manifestação da vida interior resulta na própria semelhança de Cristo. Então, a gente está trabalhando para ter essa imagem de Cristo, que Cristo é a imagem de Deus. É um trabalho, pessoal, tá? Tem uns que estão mais avançados, outros estão menos avançados, outros que não começou ainda, outros que não entendeu nada, mas quem está no processo vai caminhar e vai melhorar, tá? Ela depende claramente da ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai agir aí, ele vai entrar em ação, tá? Ele vai mexer aí, vai movimentar as energias, o Espírito Santo vai fazer isso. Esse é o trabalhar da espiritualidade. Aí que é aquele que caminha conosco dentro de nós, então, está dentro da nossa consciência, né? Inclinando nossa vontade na direção da vontade de Deus. Então, quando você tem esse guia, ele vai inclinar você para a vontade de Deus. Tá? Ele vai inclinar. Você sabe o desejo seu vem, mas aí a espiritualidade fala mais forte e você inclina para a vontade de Deus, tá? Sabemos então que só Deus pode dirigir, consertar e dar plano, sentido à nossa vida. É só Deus, pessoal. Eu não vou dar direção à sua vida, não. É só Deus. Eu só estou como orientador da espiritualidade, tá? Se você não se conectar ao seu Deus, você não busca esse relacionamento com o Espírito Santo, com o Deus interior, com Cristo, para dar sentido à sua vida, eu não vou poder fazer nada, tá? Eu só estou orientando as pessoas para encontrar essa conexão com a espiritualidade. Aí ele fala, mas ele usa instrumento pessoais conhecidos e preparados por ele para serem como que canais de sua graça. Isso acontece na figura do orientador, diretor espiritual. Então, você, enquanto não está conectado, você vai buscar essa figura
para se tornar um canal da espiritualidade na figura do orientador ou do diretor espiritual, daquela pessoa que está dirigindo você, está dando direção à sua alma, ao seu espírito, pessoal. Isso é muito sério, porque se você está sendo dirigido por uma pessoa que está totalmente desvirtuada, pessoal, você pode se dar mal nessa situação, tá? Por isso que você tem que observar grandemente, né? Porque ele vai usar esse instrumento, que é o orientador, o diretor espiritual, que está dirigindo para você, preparar você para que você também se torne um canal da espiritualidade, tá? Mas ele vai orientar para que você, quando se conectar com ele, você vai se tornar também uma pessoa que vai orientar as outras pessoas espiritualmente. Já tem acontecido aqui com pessoas, pessoal. Tem pessoas aqui já antiga, assídua, assistindo meu vídeo, ela já se conectou com a espiritualidade, ela já aprendeu, então ela está orientando as outras pessoas, está enviando meu vídeo para as pessoas assistirem, mandando as pessoas assistirem, orientando as pessoas, tá? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, dizer que a escolha do orientador deve ser livre. Também deve ser livre a nossa decisão de praticar aos conselhos que nos sugere. Então, a espiritualidade do orientador é livre. Agora você também vai ouvir, você vai ver se aquela prática, aquele conselho está de acordo com a espiritualidade. Você tem que olhar, pessoal. Agora, se for um conselho meu aqui, as pessoas, elas vão observar 2 vezes. Se for pela uma pessoa famosa aí, ela não quer analisar, pessoal. Como assim, pessoal? Por isso que existe aí muito engano aí, tá? Aí ele fala, mas a liberdade exige pensar e decidir responsavelmente. Então você tem que pensar responsavelmente. Peça por isso ao Espírito Santo. Então peça o Espírito Santo para ver se tem verdade ali naquela orientação. Ou o verdadeiro diretor das nossas almas, que é o Espírito Santo, é o verdadeiro guia, diretor das nossas almas. Veja se está de acordo com o que o Espírito que está guiando você está falando a verdade. Tá, pessoal? É isso que a gente tem que olhar. Agora, o cara é famoso aí, o cara fala, tá falado. Você não vai examinar o que o cara disse. Eu tenho examinado aí muitos aí desses que são conhecidos aí, estão falando muitas coisas erradas. Não tem a ver com a espiritualidade, tá? Por algum motivo, eu não sei, mas estão desviando as coisas, tá? E se você não observa, não pede direcionamento ao verdadeiro diretor, verdadeiro orientador da sua alma, que é o Espírito Santo. E aí? Entende? Aí ele fala que lhe conceda o dom do entendimento para compreender o que ele lhe quer dizer através do orientador e diretor espiritual. É o dom de fortaleza para esforçar e levarmos à prática. Então, o cara está falando lá, o seu orientador, aquele que está dirigindo, está dando direção espiritual a você. Você tem que pedir, conceder o dom do entendimento ao Espírito Santo para compreender o que ele está dizendo, se está de acordo com o Espírito Santo quer dizer. Quando confirma no seu espírito, é porque está na direção da espiritualidade. Quando não confirma no seu espírito, é porque está fora da espiritualidade. É assim, pessoal, tá? A gente tem um guia e a gente tem que ser guiado, né, por esse guia.
foi o guia que Cristo prometeu aos apóstolos lá. Né? Será que esse guia agora não existe mais? Será que o Espírito Santo não está mais guiando as pessoas, pessoal? É uma pergunta. Porque tem gente que já vi pregadores falar aí que o Espírito Santo só foi para os apóstolos lá. Só foi para a igreja lá do primeiro século lá e não tem mais Espírito Santo não, pessoal. Eu já vi pregadores aqui nas redes sociais aí falando. E tá vendo? Isso aí é um direcionamento da espiritualidade, entende? Então você tem que ficar atento a essas coisas, porque um cara desse, ele aí tá direcionando pessoas, tá dizendo, não tem mais Espírito Santo não, só foi no tempo dos apóstolos, só foi derramado ali, só foi para o tempo dos apóstolos. Eu vi, pessoal, tá? Eu vi com esses olhos aqui, humanos, e com esses ouvidos aqui. Eu ouvi gente falando isso aqui. Entende? Será que isso tem direção do Espírito Santo? Entende, pessoal? A gente tem que colocar em prática. Aí ele fala, o primeiro grande objetivo de uma direção espiritual é a partida de Deus. Nos faz olhar para nós mesmos. É o autoconhecimento, o que eu sou, como Deus se relacionou comigo em minha história. Para que eu nasci? Então, são perguntas que você tem que fazer. Tenho sido a presença de Deus para o outro? É uma pergunta que você tem. E enxergar aquilo que em mim me faz precisa da misericórdia divina e depositar tudo na mão de Deus? São perguntas que você tem que fazer, entende, pessoal? Aí ele fala, com tudo que esse autoconhecimento seja pleno e verdadeiro, é preciso nos coloquemos diante do orientador espiritual sem máscara, com humildade. Esse exercício nos torna mais humildes. Então, quando você vem para o orientador, você reconhece que aquela pessoa tem uma orientação espiritual, você vem com humildade, ele vai estar com humildade também, vocês vão dialogar, vai entrar em concordância, o Espírito Santo vai orientar vocês ali, tá? É isso que é uma direção espiritual, pessoal. Porque se você discorda, você não concorda, tá entrando ali porque não há uma concordância, tá? Você tem que ver qual é esse orientador, está na direção, porque você tem que confiar no que ele vai falar. E você tem que vir sem máscara, tá? Com humildade, tanto o orientador como a pessoa que vai ser orientada, tá? Aí ele fala, a direção espiritual nos ajuda a encontrar a resposta sobre o desejo de Deus para a nossa vida. Então, vai ajudar a gente a encontrar o nosso desejo que Deus quer para a nossa vida. Se o orientador espiritual é fácil ocorrer erro. Então, sem uma ajuda de uma pessoa que está na visão espiritual, pessoal, você que é novo ainda, né? Não entende muitas coisas espirituais, você vai cometer erro, tá? É normal. Então tá igual as pessoas que estão aí na religião, estão batendo a cabeça ainda. Porque precisa de um orientador que esteja na direção da espiritualidade. Vocês estão buscando um orientador que são cegos, estão dirigindo você para o erro. Tá? Você precisa procurar um orientador, aquele que está na direção, conectado com a espiritualidade. Você viu qual é a característica desse orientador espiritual. Tá? Aí ele fala, a direção espiritual é um encontro a três. Então, a direção espiritual é um encontro a três. Por quê? Porque a espiritualidade e Deus está presente na hora que a pessoa busca ajuda
da direção espiritual. Então, quando você busca a espiritualidade, sabe? Então, ele vai estar no meio, ele vai estar orientando o orientador e vai estar falando a seu coração. Então, por isso que a espiritualidade ali está no meio, tá? Por exemplo, eu marco aqui você vem pedir orientação a mim. Quando você decide isso, a espiritualidade vê, ele vai buscar orientação. Então, ele vai pegar, vai me usar como um canal para responder a você. E a espiritualidade que está em você vai confirmar aquela resposta que tem verdade. Entende? É por isso que é um encontro a três. Então, não é um encontro só eu e você, não. Então, Deus está ali no meio, tá, pessoal? A espiritualidade está operando tanto em você como em mim. Ele está operando em mim, operando em você a espiritualidade, tá? Então, é um encontro a três, não é um encontro... não é um encontro só de duas pessoas, tá, pessoal? Deus está na jogada, tá? Aí ele fala, a direção espiritual é um caminho de crescimento que não se limita apenas à vida espiritual, mas um desenvolvimento pessoal em várias dimensões. Então, em várias dimensões, vamos melhorar, pessoal, tá? A gente vai crescer para melhorar a nossa vida, mas pessoalmente também a gente vai melhorar como pessoa. Mesmo porque a espiritualidade é uma graça que transforma a pessoa por inteiro. Então, a espiritualidade vai agir na nossa vida por inteiro, pessoal, tá? Ele não vai mudar só uma, ele quer a gente por inteiro, ele vai mudar tudo, tá? Não existe essa transformação pela metade, tá? Aí, o que é que a Bíblia, o que é que ele fala mais? No início, a vergonha, o orgulho, a falta de palavra faz parte, mas com o tempo a fala se torna natural, além de ser libertador para quem faz o acompanhamento. Então, no início, quando você ainda está pegando a intimidade com o orientador, né? Você está nessa fase aí, vergonha de contar, tá com orgulho, falta palavra para falar, sabe? Você tem que confiar nesse orientador. Por isso que eu estou falando, você tem que escolher uma pessoa que você vê que tem espiritualidade nela. Porque ela não vai como é que se diz? Ela não vai lhe denegrir, não vai falar de você, das coisas que você faz. Até seu erro mesmo, ela vai reconhecer, não, é normal acontecer, tá? Agora, vá buscando a ajuda de Deus para melhorar aí nessa parte, tá? Ele não vai julgar você, tá? Isso acontece, né? No início, né, pessoal? Mas quando você pega confiança, vai melhorar o relacionamento. Aí é fundamental entender que a direção oferece um caminho, não solução mágica e adivinhações para o futuro. Foi o que a gente falou lá na primeira parte. E tem muita gente procurando esse tipo de espiritualidade. Ela não quer melhorar ali a vida dela no presente, pessoal. Ela quer buscar alguma coisa no futuro, adivinhar, quer até adivinhar o número da Mega Sena para ela ficar rico. E tem gente assim, pessoal, da espiritualidade. Nossa, pessoal, é muita engano, tá, pessoal? Então, busca essas coisas mágicas, coisa rápida. Não, olha aqui, pastor, estou mal aqui, olha aqui para eu melhorar. Ela só quer melhorar ali, e depois não quer saber mais de trabalhar. Ela só quer isso, é coisa mágica. Adivinhação do futuro, né? Isso pode causar uma decepção em que deseja que o orientador espiritual diga tudo sobre a sua vida. Então, ele não vai dizer nada, falar sobre a sua vida. Eu estou vendo a sua vida é assim e tal, sabe? Porque isso vai trazer vergonha à pessoa. Ele vai orientar,
aquilo que a pessoa falar, né? Está à vontade de falar, ela vai orientar sem julgamento nenhum, sem julgar a pessoa, sem nada, vai orientar com humildade, reconhecendo que também ela já esteve assim, tá, pessoal? Quando eu vou orientar uma pessoa aqui que está na fraqueza espiritual, né? Em algum pecado, errando em alguma coisa, eu lembro de mim, pessoal, porque eu também erro. Eu lembro, eu tenho misericórdia dessa pessoa. Eu entendo ela, tá? Então eu sempre aconselho, calma, vai melhorar, faça isso, não, faça, entenda a situação, entenda, tenha uma visão maior, sabe? Eu vou orientar sim, porque eu também, a maioria das coisas que você cometeu, eu já cometi, pessoal, tá? Eu sou humano igual a você, tá? Mas só que agora eu já tenho uma visão melhor, posso orientar, porque eu passei por essa experiência, tá, pessoal? É assim, tá? Porque muitos pensam que a gente é santo, é preparado. Não, não existe isso, tá, pessoal? A gente melhorou por causa do conhecimento, da nossa dedicação à espiritualidade. É por isso que a gente melhorou. Mas a gente comete a mesma coisa, tá? Aí ele fala, mas esse caminho é uma busca pela maturidade espiritual. Então, para você crescer, pessoal, melhorar. Agora, pessoas vão buscar para coisas mágicas, adivinhações. Como é que você quer melhorar e crescer? Tem um bocado de criança no meio espiritualista e criança no meio evangélico também. Criancice, fazendo criancice ainda. Não é uma pessoa madura, equilibrada, tá? Que vai poder orientar a pessoa para ela equilibrar as energias dela e viver aqui. Tá também desorientado, tá? Aí ele fala, portanto, é longo e muitas vezes árduo. Então, é um longo caminho que a gente vai traçando, vai melhorando a cada dia. É assim, pessoal. Não existe mágica. Essas pessoas aí que estão inventando que existe mágica, que vai fazer e acontecer, é engano daí que está no meio da espiritualidade, tá? E tem muita gente caindo, tá? Depois ainda vai reclamar com Deus, tá, pessoal? Aí ele fala, e quando respondemos ao convite de Deus, tem uma direção como auxílio constante. Então, quando você responde o convite de Deus, que é a conexão, você vai ter o auxílio constante. Não só do orientador ali, você vai ter o Espírito de Deus guiando você. Aí ele fala, ao mesmo tempo, assumimos uma responsabilidade diante de Deus e conosco. Então, vai aumentar a sua responsabilidade também, tá? É para você ter responsabilidade, tá, pessoal? Você vai. O conhecimento faz com que a gente tenha responsabilidade. Aí ele fala, porém, não significa que seremos perfeitos em todo o tempo, mas procuramos preservar procuramos preservar e melhorar espiritualmente. É isso, estamos procurando melhorar. Não é que a gente não se coloque nesse lado que você é perfeito. Por isso que eu não me coloco aqui nesse lado, eu sou melhor, eu sou perfeito, não sei o quê, eu não posso errar. Porque isso tem derrubado muitos orientadores, muitos líderes aí têm caído nessa falácia aí, tá? Ele tem se desviado da espiritualidade e caído na espiritualidade. Porque ele se colocou nesse lugar. Então, a espiritualidade deixa ele e ele vai bater com o bico no chão. Nossa, pessoal, eu sinto muito, mas eu já vi muitos líderes caírem assim, por causa disso, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado. Aí ele fala, ele fala o que aqui? Assim temos que assumir a responsabilidade diante de Deus e conosco. Porém, não significa que seremos perfeitos. Em todo o tempo, procuramos melhorar e preservar a espiritualidade, né?
Aí ele vai, por isso que a busca pela direção espiritual seja uma direção do coração de seguir a Cristo mais de perto. Então, é uma decisão que você tem que tomar de seguir a Cristo mais de perto. É o meio e tanto conflito em meio a tanto conflito no mundo, muitas pessoas buscam amadurecer na fé, ter maior intimidade com o divino, o Pai eterno, e construir uma vida com mais pureza. Nessa busca, muito precisa de ajuda para entender o desígnio do Senhor e discernir a vocação que ele veio fazer. Por isso existe a direção espiritual. Então, é por isso que existe a direção espiritual, tá, pessoal? Agora a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa direção espiritual, pessoal? Vamos ler, né? Salmo 25, 12. Quem são os que temem ao Senhor? Ele mostrará o caminho que deve escolher. Então, aquele que tem o temor de Deus, está buscando essa conexão, Deus vai mostrar o caminho que você deve seguir. É próprio Deus que vai mostrar, pessoal, tá? Aí, Salmo 25, versículo 9. Conduzem os humildes na justiça e ensina o seu caminho. Então, Deus conduz os humildes, aquele humilde de coração, na justiça e ensina o caminho que ele deve seguir. Tá? Então, você tem humildade aí, você é uma pessoa que está buscando, Deus vai mostrar o caminho para você, tá? Aí ele fala, Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço o plano que tenho para você. Então, Deus conhece o plano que ele fez para a gente. Aí ele diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não de causar dano, plano de dar a você esperança e futuro. Então, esse é o plano da espiritualidade que Deus traçou para a gente. Mas que às vezes as pessoas não estão seguindo o desejo delas, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? João 14, 16. E eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro conselheiro para estar com você para sempre. Então, foi o que Cristo pediu que a Deus para o Espírito dele guiasse os apóstolos, o Espírito Santo guiasse os apóstolos enquanto ele ia partir daqui, né? Cristo. Entende? Então, ele pediu a Deus isso. Aí, Provérbio 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor, o seu caminho, e ele endireitará a sua vereda. Então, reconheça que o caminho de Deus não é o nosso caminho, que ele vai endireitar, ele vai fazer você andar no caminho dele. Você viu que ele preparou um caminho para a gente andar. Aí, ele vai dar a direção, né? Então, essa direção espiritual vem de Deus. Aí ele fala, Salmo 16, versículo 7. Bendirei o Senhor que me aconselha, na escuta noite o meu coração me ensina. Então, quando você vai dormir, Deus vai falar com você, vai dar direção a você, ao seu espírito, para direcionar no seu coração, vai ensinar você o caminho que você deve andar, procurar, a direção que você tem que procurar, tá, pessoal? Não tem para onde correr, tá? A espiritualidade vai orientar. Se você pedir de todo o coração, ele vai lhe orientar. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 2, versículo 6 até o 9. Vamos ler. Pois o Senhor é que dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, é da boca de Deus, da sabedoria, que vem todo o conhecimento e discernimento. Por isso, se um orientador, uma pessoa que está na direção, ele vai ser como a boca de Deus, vai ser como um atalaia, uma pessoa que vai ser usado pela espiritual.
tá? Ele reserva a sensatez para o justo como escudo. Então, aquele que é como o justo vai ter esse Deus orientando ele. Protege que anda da integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá que o justo, direto e certo, e aprende o caminho do bem. Então, Deus vai orientar o caminho do bem para esses justos. Tá? Se você é justo, está buscando a justiça, está buscando a verdade de coração, não ser religioso, Deus vai orientar você. Porque essa direção espiritual vem de Deus, pessoal. Eu, como outros, vão ser só orientador de vocês para que vocês alcancem a direção de Deus. A gente só vai ser isso. Agora, tem muitos orientadores aí se perdendo porque eles estão deixando, se elevando, pensando que é alguma coisa, tá? Ele não é nada, ele só é uma pessoa que se colocou na frequência, na espiritualidade e está sendo usado pela espiritualidade, tá? Deus pode usar essas pessoas que são, Deus pode usar até um animal, pessoal, tá? Como ele usou a mula lá para falar com Balaão, lembra? Se Deus não encontra ninguém na brecha, né? Não encontra ninguém ali na espiritualidade, ele pode usar um animal, tá? Usou até a mula para falar com Balaão, porque não tinha ninguém. Ele disse: vou usar a mula aqui para falar com esse daqui que não está ouvindo a espiritualidade, tá? É isso que acontece, tá, pessoal? Mas significa que é alguma coisa? Não. Você só está sendo usado. Agradeça por você estar sendo usado pela espiritualidade. Por isso que todos os vídeos que eu termino, eu agradeço muito a Deus e a espiritualidade por ele me usar aqui. Palavras que eu falo aqui tá fazendo bem às outras pessoas. Eu agradeço. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 25, 12. Que o homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve seguir. Então, aquele que teme, ele vai instruir. Você não vai ficar sem direção, sem o direcionamento da espiritualidade, pessoal. Aquele que teme ao Senhor, Deus vai instruir no caminho. Você tem que seguir aqui, ó. Tá? Ele vai orientar você. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, o Espírito Santo vai guiar como guiou os apóstolos, os discípulos, né? Em toda a verdade. Esse Espírito está para a gente guiar na verdade. Por quê? Porque se a gente não tem esse Espírito, a gente erra a direção, pessoal. A gente não tem direção espiritual. A gente vai errar. Então, por isso que a gente precisa da ajuda. Porque ele sabe de todas as coisas. Tá? Ele vai dar discernimento da palavra que foi escrita na Bíblia. Por isso que tem gente errando a direção, lendo a Bíblia e sem esse direcionamento, sem esse guia, o Espírito da verdade, sem essa verdade, sem esse Espírito não está guiando ele. Então, eles estão errando. Mesmo ele lendo aí, muito religiosos estão errando aí. Tem até um que falou que já não tem mais Espírito Santo. Olha aí, pessoal. Você entende o ponto que... E estava lendo a Bíblia também, dizendo que isso, o Espírito Santo só era para os apóstolos ali. Entende? Por isso que precisa desse guia, tá? Ele não falará de si mesmo, mas falará apenas
o que ouviu. Então, essa pessoa que vai ser guiada, ela não vai falar dela, ela vai falar aquilo que o Espírito está guiando ele. E anunciará o que há, que está por vir. Então, é isso que o Espírito Santo fez com os apóstolos, né, pessoal? E aquele que se coloca com o Espírito da verdade. Aí o que é que a Bíblia fala mais? É Filipenses 2, versículo 13. Pois é Deus que efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, é Deus que está operando, é Deus que está operando na nossa vida. Tá, pessoal? É Deus que está operando, tá? Aí ele fala, Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e será concedido. Então, peça a Deus entendimento, pessoal. A sabedoria até mesmo para você olhar um pregador, uma pessoa que está orientando você espiritualmente, para ver se ela está na espiritualidade. Você tem que pedir orientação. Deus, essa pessoa está falando a verdade? Essa pessoa é de verdade? Eu vou buscar a orientação dela, Deus. Será que é isso que ela está falando é verdade? Busque isso, pessoal, tá? Teve pessoas que fizeram isso aí, vieram bater aqui em mim, tá? Vieram bater aqui, no meu colo aqui, procurando a orientação. Então, fale isso sinceramente. Peça a Deus, tá? Peça a Ele. Ele vai escutar você se você está buscando a verdade, é uma pessoa sincera. Deus vai mostrar para você o caminho, tá? Ele não vai deixar você enganado. Por mais que tenha essa monte de religiões, monte de perturbação aqui, você vai ter direção espiritual. Aí ele fala, Provérbio 16, versículo 9. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos. Então, no coração, a pessoa fica fazendo plano, mas é Deus que vai dirigir o seu passo. Principalmente você que está buscando a Deus, está buscando a verdade para a sua vida. Deixe Deus dirigir o seu passo, mostrar a direção para você, mostrar o caminho. Deixe Deus fazer isso, pessoal. Tá? E tem muitas pessoas que não deixam, tá? Aí ele fala, Salmo 48, versículo 14. Que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Então, que Deus seja o seu guia, seja o seu Deus para sempre e seja o seu guia até o fim. Então, até o fim, esse Deus vai estar guiando vocês. Será que você vai falar que esse Deus é o seu Deus para sempre e o seu guia? Vai depender de você, tá? Aí, Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levantarão a teu santo monte, o lugar onde você habita. Então, envia a tua luz, então, teu conhecimento, né? Cristo é, e a tua verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus fez isso. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, o lugar onde habito. Então, vai levar sua consciência para esse lugar santíssimo, quando você entrar no caminho de Deus. Tá certo, pessoal? A gente tem que ter direção. Senão a gente fica aqui perdido. Fica igual uma barata tonta aí, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 25, versículo 5. Guia-me com a tua verdade. Ensina, pois, Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, o salmista está pedindo, guia na tua verdade, ensina, pois
Tu és meu Deus, então ensina o caminho que eu devo andar. Qual é a direção? Peça a Deus, pessoal, tá? Ele vai direcionar você, não sou eu não, tá? Ele só vai me usar aqui, às vezes, como instrumento da espiritualidade. Só isso. Aí, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a escritura divinamente inspirada por Deus, ela vai ser proveitosa para a nossa consciência. Para fazer o quê? Com a nossa, para redaguir, para corrigir. Corrigir, você está numa direção, então venha para cá. Para instruir na justiça. Então, para instruir, para que a gente faça boas obras. A Bíblia, a escritura divinamente inspirada, faz isso. Por que, que a gente tem que buscar essa escritura divinamente inspirada? Porque também tem a escritura que não é inspirada por Deus, né? E a gente tem que buscar essa inspirada. Então, toda a escritura não é toda a Bíblia lá, tá? É toda a escritura divinamente inspirada. Porque teve coisa na Bíblia ali que foi mesmo, que não tem divinamente, que não foi usado pelo esse Deus para trazer a mensagem ao homem. Tá? Tem que olhar isso. E os cristãos, eles pegam desse versículo dizendo que é toda a Bíblia, toda a Bíblia não é, ele está falando da toda. A escritura. Então, tem livros ali, são inspirados. Tem outros que foram mexidos, tem outros que não foram escritos pelos apóstolos. Tem que estudar mais para conhecer sobre isso. Então, quem vai lhe direcionar? É o guia, o Espírito Santo vai direcionar para você não errar. Porque quando você tem um guia, você vai ler a escritura, você vai ver onde é que tem a verdade falando para a sua alma, seu espírito, tá? Aí ele fala, Provérbio 20, 24. O passo do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Então, você tem que deixar esse Deus dirigir o seu passo. Esse Senhor dirigir o seu passo. Mas o negócio é que as pessoas não permitem. E Deus espera você tomar a sua decisão, pessoal, tá? Deus é educado, a espiritualidade é educada, tá? Aí ele fala, Provérbio 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselho há segurança. Então, quando não há uma pessoa conectada, um sábio, aquele que está sendo usado pela sabedoria da espiritualidade, né? O povo cai. Então, tem muito povo aí que se diz de Deus, estão caídos, pessoal. Estão sem a conexão com a espiritualidade. Por quê? Não tem conselho e não há segurança. Então, não tem ninguém que aconselhe, não dê a direção certa. Está sem o guia. Está sem o guia do Espírito de Deus. Precisa ter o guia. Então, por isso que você vai procurar um orientador, uma pessoa que tem o guia do Espírito Santo. Se você procurar uma pessoa que não tem o guia do Espírito, você está dentro d'água. Tá, pessoal? Não tem pra onde correr. Aí ele fala, Isaías 3, versículo 12. O opressor do meu povo são criança, e mulheres dominam sobre ele. Meu povo meu, o que te guia te engana e destrói o caminho das tuas veredas. Nossa, olha o que Isaías fala, pessoal. Olha aqui, não foi eu que coloquei na Bíblia, olha aqui. É o próprio Isaías escreveu já há mais de 2000 anos atrás. Ele fala, o opressor do povo de Deus, né?
são criança. Então, os pastores, os líderes que estão guiando o povo de Deus são criança, pessoal. Estão fazendo criancice, meninice. Olha quanta criancice aí está no meio espiritual. Olha aí. Você pode olhar. Porque são crianças. Então, essas crianças aqui é o quê? É criança espiritual que não cresceu. Está como fazendo criancice no meio da espiritualidade. É isso que está acontecendo. Não é uma pessoa madura, e você viu que você tem que buscar um orientador, uma pessoa madura que tem experiência nas coisas espirituais. Não foi isso que o espiritualista falou? Então, olha que Isaías 3, versículo 12 fala: o opressor do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Então, as coisas, a mulher é a fraqueza, né? Mulheres representam a fraqueza, é o lado mais fraco. Está dominando o povo de Deus. Ó povo meu, o que te guia te engana. Então tem engano. E destrói o caminho das tuas veredas. Então, está destruindo o caminho da vereda. Eu sinto muito, né, pessoal? Isso está acontecendo hoje. Hoje, né? Hoje em dia. Isso foi escrito há mais de 2000 anos, olha. Mas aconteceu a mesma coisa com o povo lá de Israel. Aí ele fala, Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe a obra de Deus que faz todas as coisas. Então, você não sabe. Entende? Você tem que ter a direção desse guia, que ele sabe o que está fazendo. Tá, pessoal? Então, é a mesma coisa que a gente não sabe. Qual o caminho do vento? Da onde o vento vem? Como é que os ossos se formam dentro do ventre da mulher grávida? Ninguém sabe. O médico só fica olhando lá o ultrassom e vendo que a criança está desenvolvendo. 6 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses. Quando for 9 meses, vai nascer. Ele não sabe como é que está se formando. Tá, pessoal? É a sabedoria de Deus, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala? Tiago 3, versículo 3. Vamos ler aqui. Ora, nós pomos freio na boca do cavalo, para que não nos obedeça, e seguimos dirigir todo o seu corpo. Então, pessoal, os apóstolos, ele estava falando que as instruções era para colocar freio na boca do cavalo. Você já viu o que coloca na boca do cavalo? É aquilo, a rédea que a pessoa tem que guiar o cavalo, né? Se não tem rédea, você monta no cavalo, o cavalo leva você para a ribanceira. Não é isso? Então, você tem que colocar a rédea. Então, qual é a rédea? São as leis espirituais que a sua consciência vai pegar e vai colocar no seu cavalo, que é o quê? No homem, o homem natural aqui, que ele tem impulsos que levam ele para lugares que vai destruir ele. Então, você tem que colocar essa rédea para ele frear, para entrar na obediência, para... Não, o caminho aqui, então, você vai pegar a rédea para você direcionar esse cavalo para o caminho que ele deve seguir. Olha aqui, pessoal, que sabedoria dos apóstolos. Ele está falando em metáfora para significar o que a gente tem que ter uma direção. Então, a rédea são essas ordenanças, essas leis espirituais que a nossa consciência pega, porque quem dirige o corpo é o nosso espírito, é a consciência, né? Mas tem gente que
não é o espírito dela que domina o corpo, é o corpo que está levando ela para desejo, coisas perigosas que vai matar o espírito. Tá? É isso que está acontecendo. Então, você tem que pôr freio na boca do cavalo para que nos obedeça. Então, obedeça a Deus o caminho que deve seguir. E conseguimos dirigir todo o corpo. Então, você vai conseguir dirigir o seu corpo. Você vai equilibrar as suas energias. Você vai trabalhar a espiritualidade para você seguir no caminho espiritual. É isso, tá, pessoal? Você vê a metáfora que o apóstolo Tiago, né? É o irmão de Jesus, né? O irmão de Jesus está trazendo aqui, porque a gente tem que ter a direção. Você tem que colocar esse freio na boca, que é a rédea, é a direção que você vai dar ao seu cavalo, ao seu desejo desenfreado. Para você direcionar, para obedecer, entrar no caminho que Deus quer. Assim você vai conseguir dirigir todo o seu corpo. Então, é só assim que você vai equilibrar suas energias, dirigir todo o seu corpo. Por isso que eu coloquei a pergunta, por que temos que buscar a direção espiritual? Para que ele nos direcione no caminho e a gente vai dirigir o nosso corpo. Tá, pessoal? O que está acontecendo até com pessoas que estão em religiosidade, ela tem um descontrole não está sem rédea. Tá? Tem que colocar a rédea do cavalo na boca do cavalo para... Epa! Vem, cavalo! Tá certo, pessoal? Ai, graças a Deus, mais um vídeo aqui, pessoal. Ontem eu chorei, hoje eu tô rindo, mas é assim, tá, pessoal? A espiritualidade vai usando aqui e a gente vai trazendo essas... conhecimento para você, para a gente melhorar, pessoal, tá? A gente melhorar como pessoa, como a nossa espiritualidade, a gente tem que ter essa consciência, tá? Então, estou trazendo esses conhecimentos para vocês crescerem espiritualmente. E agradecer a vocês aí agora pela visualização desse vídeo aí, que eu falei sobre a confiança espiritual, né? Foi emocionante, né, pessoal? Foi emocionante, mas foi muito bom, né? Porque a gente tem que ter essa confiança em Deus, tá, pessoal? Agradecer a vocês pela visualização, por tudo. Obrigado. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Agradecer a vocês, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!